Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar uma variada, tá? Ó, biologia e química. Eu resolvi, para não ficar cansativo, colocar para vocês um pouco de cada, mas assim, não vamos começar tudo com biologia ou tudo com química. Na verdade, eu vou passar falando com vocês algumas coisas que pode acontecer, tá? Essas porcentagens que eu trouxe, vou aumentar elas um pouquinho para vocês verem. Elas, assim, são uma estimativa, tá? Pode acontecer de ser exatamente essas porcentagens, como pode acontecer de não ser. Mas todos os anos que eu ando observando, que eu ando revendo tudo isso, essas porcentagens, elas se seguem, tá certo? Então, quando a gente olhar para os conteúdos, ecologia, que ainda bem, né, que as 4 salas, ecologia viu, né? E viu todo mundo muito bem, a ponto de conseguir, em alguns faz 20 dias, né? O terceiro ano faz mais ou menos 20 dias, o segundo ano tá vendo ainda essa semana, tá? Então vai ajudar muito vocês com isso, tá? Porque é um conteúdo que vocês acabaram de ver e é um conteúdo que se pede bastante lá, tá certo? Só que o Enem, ele costuma dar uma misturada nas coisas. Então, por exemplo, ele pode colocar lá a ecologia, mas ele vai misturar um pouco de química junto, que vocês já viram que realmente isso vai acontecer. Vai misturar, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha só nos primeiros. Depois, esse documento, ele vai para vocês, para quem quiser dar uma olhada, porque aqui eu vou falando alguns tópicos que são importantes. Então, por exemplo, em ecologia. Em ecologia, vocês têm que pensar que as questões que vão vir lá, elas são questões de análise de cadeia alimentar, de teia alimentar e o que está acontecendo com aquelas teias e cadeias alimentares. Ou se não, como nós vimos também em uma outra aula, né, que eu mostrei para vocês, os ciclos biogeoquímicos. Eles são super importantes e eles estão presentes na ecologia, tá certo? Aquelas questões de pirâmides, que a gente já viu também, é possível delas caírem, mas eu já disse para vocês os vestibulares que gostam mais de pedir sobre isso, tá? No Enem a gente espera mais ciclos biogeoquímicos aí, tá? E alguma análise de cadeia alimentar, o que esteja acontecendo. Então ele vai falar os níveis tróficos e vai dizer para vocês o que pode estar acontecendo ali, tá certo? Parte de fisiologia humana seria aí o segundo conteúdo. Então o que a gente tem que pensar de fisiologia humana? Os sistemas. Então, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema excretor, reprodutor, tá? Respiratório, todos esses sistemas vocês viram. É para estar aí firme dentro da cabeça de vocês, tá certo? A parte de botânica todos viram e acabaram de ver, então vai ajudar muito vocês também a parte de botânica. Aí já começa a diminuir, né? Já começa a entrar em citologia, aí vai entrar lá a mitose e meiose, que ele já começa a diminuir o conteúdo. A parte de bioenergética, tá? Evolução, zoologia. Até que o último conteúdo lá, que tá lá embaixo, é o de reprodução, que cai bem pouco daí no caso, né? Ó, tá certo? Aí quando a gente tem aquela visão de química, vamos ter uma visão de química. A química vai ajudar muito vocês, porque olha o conteúdo ali. O primeiro tópico é orgânica, tá certo? Então, tudo aquilo que vocês viram de orgânica é o que vai ajudá-los. Então, eletroquímica seria a parte das pilhas, a parte de eletrólise, tá? Aí, separação de misturas, que é aquele conteúdo do primeiro ano, que ele é tranquilo, tá bom? Para estar revisando. Cinética química é a velocidade das reações, tá? E reações orgânicas, que é o que a maioria de vocês estão vendo agora, tá bom? Daí dos outros que estão ali embaixo, eles já são em menor quantidade, tá certo? Então, gente, como que a gente começa analisando tudo isso, né? A gente começa analisando o seguinte, coisas que eu já conversei com vocês durante as aulas. Primeiro ponto de tudo, eu estava até falando com as salas essa semana. Quando a gente entra em ciências da natureza,
A gente precisa entender que as provas são mais massivas, né? Cansativas, porque às vezes o enunciado ele é enorme, né? E a pergunta é muito simples, e aí a gente acaba se perdendo ali no enunciado e não prestou atenção direito, não interpretou direito aquela pergunta, correto? Então a gente precisa entender uma coisa sobre o nosso sistema neurológico. Faça aquilo que te canse menos, primeiro. Então vamos supor que você se cansa menos porque você gosta, sei lá, vou começar com matemática, ou vou começar com química, vou começar com biologia, mas comece com aquilo que você tem mais afinidade, para que você não fique tão cansado mentalmente, tá certo? Uma outra coisa que eu já falei, e eu falo todos os dias com vocês, é com relação à alimentação. Não sei se teve alguém que comentou com vocês, cuidado com o que vocês vão levar para comer, tá certo? Porque, querendo ou não, né, a gente que é de biologia, a gente sabe que, por exemplo, se vocês levarem lá um fast food, né, aquele combinho que vem o lanchinho, batatinha e um refri, você não vai passar bem, porque aquilo vai demorar muito para ser digerido dentro do seu organismo. Então, você vai ficar extremamente cansado. Então, escolha alimentos mais leves para você comer. Almoce o que você almoça normalmente, que daí você não tem chance de passar mal na hora, porque a gente fica nervoso. É tempo correndo, é cansaço, é sono, é tudo, tá? Então, tentem colocar uma alimentação mais leve no dia, tá certo? Não coloquem uma alimentação pesada, por exemplo, uma feijoada, certo? Isso daí é muito pesado para o seu organismo para o dia. Isso é muito importante, gente. Você é o que você come. Eu já disse essa frase para vocês. E a água, tá certo? E lá na hora, também não leva alguma coisa que vai, como é que eu vou dizer assim, deixar você também com o estômago muito pesado. Tenta levar uma fruta, tenta levar um chocolate, de preferência aquele que eu já falei, que é quanto mais cacau tiver, melhor, tá? Se você quiser levar alguma coisa para beber, prefira um suco, tá? Prefira um suco natural, uma água de coco, mas tenta, o refrigerante, ele assim, a dosagem de açúcar dele é muito alta, então ele é bom para o final. Para o final é interessante você abrir um refrigerante para pegar aquela energia ali do finalzinho que você está precisando. Mas o refrigerante logo no início, por exemplo, depois que ele passar, ele vai virar o quê? Sono. Tá certo? Então, cuidado um pouquinho com o que você vai comer durante aquilo, tá certo? Então, assim, aí eu pedi para que vocês fizessem lá, né, os formulários para mim, e eu vou fazer com vocês uma análise, tá certo? De tudo isso. A gente vai rever os exercícios, vai entrar na matéria e vai mostrar para vocês. Uma das coisas que eu queria falar para vocês é a gente vai ver os acertos, mas em química, todas as questões são de nível elevado que vocês fizeram. Todas, tá? Biologia, eu até tentei, eu queria ter colocado todas de nível elevado, mas quando você puxa a estatística, a análise, ele fez isso em química, tá? Os anteriores, os mais antigos, até tinham uma questão ou outra, mas eu achei muito antigo para colocar. Aí, o de biologia, tem 4 questões de nível médio que vocês fizeram e uma de nível elevado, tá? Biologia não tinha tanto, número 3. Certo? A gente já vai ver aqui. Então, por que é importante você saber disso? É importante porque você precisa entender dentro do seu emocional que você acertou uma de nível elevado, mesmo não crendo em si próprio, que é o que acontece muito com vocês. Que a gente já falou. Lembra que eu falo para vocês? Eu gosto de contar depois que vocês já fizeram. Não é? Para que vocês entendam, tá certo? Que vocês são capazes de fazer. Que vocês têm conhecimento para fazer. E aí a gente vai mostrar nas questões que nem todas as questões eu preciso ter todo o conhecimento daquilo. Na verdade, eu preciso ter aquela jogadinha que eu falo para vocês. É a jogadinha de eu interpretar o que é a pergunta, pegar algumas palavrinhas ali que ele está me dando e já achar a resposta a partir daquilo. Ou seja, levar o quê? 30, 40 segundos para responder aquela questão. E dá. Com um mínimo de conhecimento, dá. Porque o Enem, ele é isso.
Ele pega tanto aquele aluno que tem um conhecimento mais alto, quanto aquele aluno que tem um conhecimento mais básico. Mas ele também conseguiria responder se ele interpretasse. Então, tudo é interpretação. Tá certo? Tudo bem? Vamos iniciar, então. No final, eu abro para vocês fazerem perguntas, o que vocês queiram, se vocês querem que a gente fale sobre alguma coisa em específico também, tá certo? Algum assunto. Essa semana passada me pediram a parte de replicação de DNA, a gente revisou, tá? Então vejam aí depois, se sobrar algum tempinho, a gente vai ver, tá certo? Vamos começar com química, tá? Uhum. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexatreisona é um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido, na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil no laboratório, deve-se oxidar a qual molécula? Então vamos lá. Ele deu o produto final. Está interpretando isso na reação? No enunciado que ele te deu? Ele deu o produto final. Então ele quer o que aqui? O reagente. Tá certo? É isso que ele está pedindo. Aí como que eu devo pensar? Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Tem alguma palavrinha no texto que a gente consegue observar melhor aqui? Ela acontecendo? E que ela pode dizer muita coisa sobre isso? É um composto volátil, certo? O que era a volatilidade mesmo? A volatilidade é a capacidade do composto se evaporar, não é isso? Então você pensa, por exemplo, aqui, ó, nas alternativas que você tem. Qual você acha que evapora com maior facilidade? Não está saindo. Cadê? Não enxergo. Ah, não enxergo. Não dá. Então, olha só. Ele coloca aqui para vocês duas coisas no enunciado que a gente precisa prestar atenção. Ele fala que eu devo oxidar alguma dessas moléculas aqui. Então, se você pensar em oxidar uma molécula, o que significa oxidar uma molécula? Misturá-la com oxigênio, certo? Então, é pegar o que o enunciado está me dando. Então, ele falou de composto volátil, ou seja, eu preciso pensar em alguma coisa que evapora rápido, tá? E se vocês se lembrarem, quem está no terceiro, se lembrar da aula do segundo ano, diversas vezes eu falei que os álcoois, eles têm uma capacidade de evaporação mais rápida. Então, isso daí já diz muita coisa, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, o que a gente vai ter? Ele coloca aqui a resposta C, é hexatrezol, mas antes da gente ler a explicação, vamos entender uma coisa da jogadinha que eu falo para vocês? Hexatrezona, então quer dizer que eu tenho um hidrocarboneto lá, que ele tem 6 carbonos, todos de ligação simples, na posição 3 tem o quê? Uma carbonila, não é? Dupla O lá em cima, ok? Posição 3. Então, se está na posição 3, não pode mudar muito da posição 3. Ok? Olha as alternativas que você tem. Quando você olha as alternativas que você tem, você vai pensar aqui, na letra A é um hexanal, é um aldeído. Então, a função está lá na extremidade, não tá? Já não dava. Hexanol está na posição 1, não está na posição 3. E agora? Hexatrezol. Poderia, porque eu oxidei. X1 em 1 ol, ou seja, surgiu uma dupla e uma função álcool ali. Ácido hexanoico. O ácido hexanoico seria uma dupla O com OH lá na extremidade. Então, tá vendo que só a posição já diz a resposta? E se você entende essa jogada, com quanto tempo você responderia essa questão aqui? 20 segundos? 30 segundos? Entenderam? Então,
ele fala isso daí no enunciado, que você vai ter outro composto, então ele fala de um composto, né, que você tem lá a hexatrezona, mas antes ela era o quê? Ou seja, para virar uma cetona, antes ela era o quê? Ela era um álcool, tá? Aí vamos olhar a resposta que ele coloca a reação inteira aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, como a posição do átomo do oxigênio da carbonila está associada ao terceiro carbono, então a posição do grupo OH também tem que ser. Ou seja, a resposta mais rápida é essa. Entendem? Tá certo? Então, quando a gente pegar essa reação aqui e dar uma olhada nela, o que, que ele está mostrando para mim? Ó, ele mostra parcialmente aí, ó. Então, ele pega lá o hexatrezol, vamos explicar. Colocou lá o hexatrezol, tá? Aqui. Aí, o que, que ele está falando? Ele falou que tem que oxidar essa molécula, não falou? Então, essa molécula oxidada é eu colocar o oxigênio com ela, certo? E eu tenho que colocar ali na posição 3, certo? Quando eu coloco na posição 3, eu tenho daí aqui essa molécula aqui, que ela é um diol, certo? Porque ela tem 2 álcoois. Só que o que, que acontece? Por que, que ele diz que é instável? Essa semana, eu voltei no conteúdo de forças intermoleculares com algumas salas, não é? Então, vamos lembrar? A primeira força intermolecular que ela é fraca é a dipolo induzido, certo? A segunda é a dipolo-dipolo. E a terceira é qual? Ligações de hidrogênio, tá certo? Então, por que, que ele diz que isso daqui é instável? Porque apesar da hidroxila estar ligada numa ligação de hidrogênio aqui, ó, o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esse hidrogênio que está aqui, ele tem uma tendência a vir para cá para formar água. E se vocês se lembrarem bem, a água, ela é formada por uma força intermolecular de ligações de hidrogênio. A gente já viu isso, todas as salas viram isso. E a ligação de hidrogênio é a mais intensa, é a mais difícil de ser quebrada. Então, a tendência desse hidrogênio aqui é sair. E quando ele sai, a gente tem como produto final a água e uma cetona, tá certo? Porque daí o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele pega a outra ligação que sobrou e ele pega para ele. Aí sim, esse daqui vai ser um composto estável. Então, essa é a explicação dentro da matéria. Mas se eu fosse responder mais rápido, porque o Enem é uma prova cansativa e porque eu preciso responder rápido, onde eu olho? A posição. Tá certo? Porque pela posição eu já saberia. Ah, professora, mas e se tivesse 2 alternativas na posição 3? O que você ia fazer? Você ia precisar desenhar para ver qual foi a troca que foi feita, tá certo? Então vai ter uma questão ou outra que vai vir assim rápida e vai ter uma questão ou outra que vai dar mais trabalho porque você vai precisar desenhar, tá certo? Mas vocês perceberam que vocês vão desenhar coisas que vocês já sabem desenhar, tá bom? Daí a próxima, essa daqui, ela é um pouco complexa, mas vamos lá. Tem algumas informações dentro dela também que na interpretação de texto você já chega na sua resposta. O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico. Aí você tem que lembrar, deslocamento de equilíbrio químico, se a quantidade maior está no reagente, desloca para a direita para formar produto. Lembra? Se a quantidade maior está no produto, desloca para a esquerda para formar reagente. Estão lembrados disso? Ó, por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Aí ele faz a pergunta, ó, então, gluconato de cálcio é um metal. E lá em cima ele está falando de outro metal, que é o alumínio. Tá certo? Aí vamos lá. E ele fala que se
na onde ele foi acondicionado, tiver alguma substância que se ligue a esse íon, pode ocorrer um deslocamento de equilíbrio. Ele já está falando isso para você no enunciado. Olha, se tiver um material aí com afinidade eletrônica, tal, que atraia, vai ocorrer um deslocamento do equilíbrio e vai desfazer a embalagem, ou seja, vai contaminar alguma coisa. Entende? Daí ele diz o seguinte: caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior. Por quê? O que acontece aqui? A gente tem o vidro do frasco for translúcido. Em algum momento no enunciado ele falou sobre isso? Não, então eu já posso descartar essa alternativa aqui. A alternativa correta é a B, ó. Concentração de gluconato de cálcio for alta. Mas calma que tem a reação lá embaixo, já vou explicar. Frasco de vidro apresentar uma maior espessura. Ele também não falou nada com relação a isso, tá? Ele só falou de deslocamento de equilíbrio, tá certo? Por conta de um metal se ligar, ter mais afinidade com o outro. Então, estão vendo que o enunciado só disse isso? Tá. Se o vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas, mas aí não foi colocado ainda o suplemento lá dentro, ele só foi esterilizado, também não faria sentido, entende? Aqui, ó, reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica, ou seja, teria que absorver o calor, certo? Sim? Eu poderia ficar entre, então, a B e a E, não poderia? Tá, mas eu já eliminei todas as outras se eu tiver interpretado certinho o enunciado, correto? Vamos dar uma olhada. O que elimina a E? O fato dele ter dito lá em cima que é um deslocamento de equilíbrio, tá? Então vamos dar uma olhada na reação. Aí ele diz aqui, ó, tem algumas que eu fui colocando alguns comentários, algumas coisas para vocês depois pegarem o documento e lerem, tá? De acordo com o texto, né, a dissolução do alumínio ela é promovida em função do deslocamento do equilíbrio, ou seja, essa era a parte principal do enunciado que você deveria interpretar, tá bom? Entre a espécie imobilizada no vidro, que é o alumínio, tá bom? E a espécie na solução, que vai ser o gluconato. O que acontece aqui, ó? Ele coloca uma reação simples lá, só para você entender a reação de deslocamento. Vamos lembrar, então, o deslocamento de equilíbrio? Quando eu tenho uma reação e eu aumentei a quantidade do reagente, tá? Existe aquelas setas que a gente fala, que é as setas do equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho a velocidade direta e a velocidade inversa, tá certo? Então, se eu aumento a concentração aqui, qual que é a tendência? A tendência é formar mais produto para que isso seja gasto. Lembra dessa parte do equilíbrio? Tá certo? Então, se eu aumento essa concentração aqui, ó, o que acaba acontecendo? Eu desloco para o outro lado. E ele falou lá em cima que o alumínio tem tendência, então, a ligar com o íon. Pronto, então o alumínio saiu da embalagem e contaminou a amostra. Entenderam? Se ele tivesse falado... Agora vamos pensar ao contrário. Ah, se ele falasse alguma coisa do produto. Se o produto aumentasse a sua concentração, para que lado deslocaria? Deslocaria, então, para a esquerda, na formação do reagente. Porque vocês precisam entender que para uma reação estar em equilíbrio, as concentrações precisam estar também na sua mesma velocidade. Tá certo? Então, se eu aumento no reagente, desloca para a direita para formar mais produto. Se eu aumento no produto, desloca para a esquerda para formar mais reagente. Tudo porque tem que estar em equilíbrio. Lembra da gangorra? Tá certo? E aí ele conclui, então, que se a concentração do gluconato for alta, o equilíbrio vai se deslocar para a direita e a solução vai ficar contaminada, porque a tendência do alumínio é se ligar a esse íon, porque ele disse isso no enunciado. Tá bom? Então o alumínio sai da embalagem e vai para a suplementação que era da criança.
Vamos lá. Essa daqui agora. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada, contendo cloreto de cálcio anidro. Anidro, para quem não lembra, é uma palavra que a gente usa para a gente dizer que não tem água, tá bom? Então, e cloreto de cálcio é um sal, tá certo? Então, dentro desse potinho vai ter um sal. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado. Então, tá vendo? Ele sai do seu formato anidro e agora ele fica hidratado. Bom, se ele é antimofo, vou colocar ele dentro do meu guarda-roupa, ele vai absorver a umidade, essa umidade vai se misturar com aquele sal, certo? Desse ponto aqui, olha uma coisa, aqui ele te deu a reação inteira, tá? Ó, ele deu todas as moléculas e falou o produto final, tá bom? Considere a massa molar da água igual a 18 gramas por mol e a massa molar do cloreto de cálcio 111 gramas por mol, tá? Prestem atenção numa coisa, ele poderia ter dado aqui as massas atômicas para vocês calcularem, tá? Mas ele já deu direto a massa calculada, tá bom? Aí ele diz o seguinte: na hidratação da substância presente no antimofo, qual o ganho percentual em massa? Ou seja, coloquei meu potinho dentro do meu armário, depois de um tempo eu vou lá tirar, o quanto de percentual em massa de água ele ganhou? Essa é a pergunta, tá certo? Interpretação, ok? Então vamos lá. O que eu preciso primeiro fazer quando ele traz para a gente uma estequiometria? Porque isso aqui é uma estequiometria. Então, ó, a alternativa é a D, 32%, mas vamos entender? Como que eu começo um cálculo de estequiometria, gente? Colocando a reação e balanceando ela, tá certo? Então, primeiro ponto de tudo, tira do enunciado a reação. Ele falou lá em cima que o produto vem fechado, lacrado, e que a partir do momento que você abre o lacre, ele começa a absorver a água que está no ambiente, não é isso? Então, vou lá, coloco o meu cloreto de cálcio anidro mais a água. Mas ele disse do outro lado no produto final que quando termina o produto de funcionar, forma um cloreto de cálcio diidratado. Então ele te deu tudo, não deu? Depois ele deu também, ó, a massa para você considerar do cloreto de cálcio 111, porque ele já fez o cálculo, tá bom? Aí a massa de água, 18 gramas por mol, mas daí você vai balancear a reação e você vai ver o quê? Que é 2 vezes 18 gramas por mol, tá bom? Gente, antes de ir para frente aqui, para balancear essa reação, supondo que você não colocasse nada, você saberia que, na verdade, se ele deu lá o de hidratado, era só voltar o 2 aqui e terminava de balancear, correto? Só para se vocês não pegaram. Então, eu colocava tudo que ele me deu no enunciado, aí eu ia balancear. Pô, cloreto de cálcio é 1 e 1, ok. A água tem 2, volto 2 aqui, balanceei, certo? Era rapidíssimo isso. Lembrando da regra de balanceamento, primeiro os metais, depois os ametais, depois carbono, depois hidrogênio e oxigênio, que podem ser trocados entre si, dependendo de como tiver o balanceamento. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Ó, vou montar uma regra de 3 simples, bem simples. Aí eu coloco as massas embaixo ali, para eu saber o que eu estou relacionando, tá certo? Então eu sei que em 111 gramas do anidro eu tenho 100% dele. Ou seja, enquanto eu não abrir o lacre, eu tenho 100% dele ali. Então, quanto que eu vou ter de água depois que forem adicionados esses 36 gramas aqui? Tá certo? Então vai lá, faz a regrinha de 3, dá um valor aproximado aí, e de acordo com as alternativas que você tem, dá 32. Super fácil, não é? E é de nível elevado, tá? Sabendo que é cansativo, toma uma água, né? Dá uma respirada,
Ainda tem bastante pergunta ainda, tá certo? Inclusive, eu ia comentar isso com vocês, que eu não sei se comentaram com vocês, mas prefiram, às vezes, sair para ir no banheiro. Quando sair para ir no banheiro, alonga esse corpinho, tá? Alonga essas costas, esses braços, tá certo? Dá umas respiradas mais profundas, porque, como a gente já falou essa semana, é um teste de resistência. Não é para saber se você sabe ou não, tá certo? É mais se você resiste a tudo isso. Então, resista, ok? Vamos lá. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, células fotovoltaicas e etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas. Olha o que ele te deu aqui já. Ele já deu a resposta, na verdade. Tá? Ele deu a resposta. E aí, beleza, isso daqui foi publicado numa revista, tal, ok. E a pergunta é, um exemplo desse polímero pode ser representado por qual estrutura? O que a gente tem que lembrar sobre polímero? Poli, muitos, mero, partes. Então, aqui ele está representando somente uma única parte do polímero. Então, quando eu imagino, por exemplo, a letra A, aqui, ó, se eu fosse dar uma olhada nela, o que eu preciso imaginar? Eu preciso imaginar que o polímero, ele é isso aqui repetido 100, 200, 300, 400, 500 vezes. Porque o polímero ele é enorme. Ele é uma molécula grande, tá certo? Então ele coloca entre parênteses assim, ó, com um Nzinho aqui do lado, para te dizer que tem muitos. Então o que você teria que imaginar para responder? Ele não falou lá em cima que é ligação dupla conjugada? Sim ou não? Se ele disse isso lá em cima, então calma aí, eu vou pegar todos e vou imaginar uma fileirinha de todas as alternativas aqui, ó, uma atrás da outra. Imagino qual deles vai ter a dupla conjugada, então. Então a não tem, concorda? A B também não. Dupla conjugada entre carbonos. Lembra quando a gente vai classificar a cadeia carbônica e a gente só fala do carbono? Então quer dizer que essa dupla O da B não conta. Tá bom? A C poderia me causar uma dúvida? Poderia, mas dá uma olhadinha aqui no começo. Tá? A D poderia me causar uma dúvida ou não? A D não. A D vai dar sim, uma não, se eu colocar um do lado do outro. A E não, porque a E, gente, apesar da E vir aqui, ó, se fosse só isso aqui, beleza, mas olha essa continuação aqui, ó. Tá certo? Então, obviamente, a resposta mais próxima aí é a D. Agora vamos entender. As ligações duplas conjugadas, elas são as alternadas, ou seja, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Vamos lembrar da classificação dos carbonos? Tem a conjugada, tem a isolada e tem aquela que é acumulada. Acumulada uma atrás da outra, conjugada uma sim, uma não, isolada uma não tão próxima da outra. Certo? Lembrou? Então é isso. E aí, depois aqui, ó, ele desenha para vocês um conjuntinho, né? Para mostrar para vocês como é que ficaria, ó. Daí ficaria uma sim, uma não, ó. Tá? Então, ó, as ligações que ficam presentes em anel benzênico, elas não fazem parte, tá, da cadeia principal, porque elas entrariam como radical, ramificação. Lembra? Então, eu teria que pegar na cadeia principal aquilo que me dá a ligação conjugada. Olha que rápido também você responderia isso daqui se você só tivesse pegado aquela linha. Ah, ligações conjugadas, beleza, um sim ou não. Então, cadê a alternativa que tem um sim ou não? Pronto, 30 segundos para você responder isso aqui. Certo? Aí a nossa última, que é uma ozonólise, tá? E ele vai falando para vocês no enunciado o que ele quer. A ozonólise é uma reação utilizada na indústria para a produção de papel.
Também utilizado em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. Ah, então ele já me deu um sinal aqui, hein? Ou seja, eu vou fazer uma ozonólise para ter aldeído e cetona no produto. As duplas ligações dos alcenos são clivadas. Clivagem é quebra pela oxidação com ozônio. Ou seja, eu vou pegar um alceno, um hidrocarboneto qualquer alceno, vai ter uma ligação dupla. Ele já falou que essa ligação dupla ela é quebrada e no lugar a gente insere o quê? Oxigênio, não é verdade? Em presença de água e zinco metálico. Então, e a reação produz aldeídos e cetonas, ou aldeídos ou cetonas, ou seja, um ou outro, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Aí ele fala, ligações duplas dissubstituídas, di é 2, substituída, então duas substituições, geram cetonas. Enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema abaixo. Então vejam que no esquema abaixo, ele te dá uma reação pronta já, ó. Pegou lá o but-1-eno, é uma dupla terminal. Quando você quebra ela, o que acaba acontecendo aqui? O que você acaba tendo aqui? Você pega o but-1-eno e você quebra essa ligação dupla, tá? Só que quando você quebra essa dupla, você vai ter aí duas partezinhas dela. Então, no caso aqui na terminal, vai formar o aldeído. Só que você tem a ozonólise deste composto aqui embaixo para que você faça a ozonólise dele. Ele pede para você considerar essa daqui, tá? E ele fala que é 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno, tá? Então, essa não é uma terminal, ó. Tá certo? Então, se essa não é uma terminal, ela vai dar um aldeído e uma cetona, tá bom? Então, quando você tem a terminal, você tem aldeído. Quando ela não é terminal, ela vai dar um aldeído e uma cetona. Beleza. Então, se eu sei disso, que ela vai dar um aldeído e uma cetona, eu já vou na alternativa dar uma olhada aqui, tá? E ele fala assim, ó, quais são os produtos formados nessa reação? Primeira coisa de tudo, de verdade mesmo, você tem um anel benzênico aqui, não tem? Sim ou não? Então, a primeira coisa que você deve imaginar é que na alternativa vai ter que ter um anel benzênico, certo? Então, quando você olha as alternativas que você tem, você consegue já eliminar alguma? Consegue, não consegue? Consigo eliminar a letra C? E consigo eliminar mais alguma? Vamos olhar a reação, para a gente pegar direto nela, para dar tempo de ver tudo. Ó, quando eu tenho um produto dessa ozonólise aí, eu tenho aldeído, cetona e peróxido de hidrogênio. Então, aqui ele colocou a reação toda, tá? E aí ele fala para vocês o seguinte, ó, tem lá aonde vai quebrar a ligação, ela não é uma ligação terminal, tá certo? Então, eu tenho que imaginar que aonde quebra, eu vou precisar inserir, então, um oxigênio desse ozônio que vai vir aqui, tá? E o hidrogênio que fica aqui. Então, ó, o hidrogênio continua no lugar dele e a dupla agora corresponde a um oxigênio aqui. Quando eu penso nisso, ficou o benzaldeído. Por quê? Porque aquele primeiro que sobra é o benzaldeído, tá? Ou seja, um anel benzênico com aldeído no final. E a cetona depois. Por quê? Vem um oxigênio para cá, tá certo? O que sobrou? Porque eu fiz o ozônio com a água, não é? Não sobrou mais um oxigênio ali, porque eu usei 1 e 2. O ozônio são 3 oxigênios, não são? O outro oxigênio que sobra, ele vai se misturar aqui com a água, lembrando daquela tendência das ligações de hidrogênio, para formar o peróxido, que é a água oxigenada. Tá certo? Então, lembra, aqui nessa reação de ozonólise, é um pouco difícil dela cair, tá, gente? Assim, porque vocês percebem que ela é diferentona, tá?
Mas se ela cair, você tem que lembrar sempre. Na ligação dupla que fica no meio, eu tenho aldeído e cetona. Na ligação dupla que fica terminal, aldeído e aldeído. Tá? Aí, finalizando química, eu gosto de mostrar para vocês né? Geralmente eu comento isso na sala, mas dessa vez eu vou mostrar, tá bom? Da onde que eu tiro aqueles números que eu fico falando para vocês, né? Não saem da minha cabeça, eles saem daqui, tá? De um relatório, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando vocês olharem aqui, esse daqui é o meu relatório. Então todas as questões que eu puxei, elas são de nível elevado, tá? 3 de 2023, uma de 2021 e a outra de 2017, tá? E aqui embaixo, a estatística. O que é essa estatística? Essa estatística aqui, ela é a estatística de acerto dos alunos. Então, por que eu quero contar isso para vocês? Eu dei uma olhada mais ou menos ali no formulário, vocês foram bem, né? Vocês foram bem, tá? Então, olhem só, se vocês estão dentro aí desses 30, 24, 26, 17 e 20%. Então, esse daqui é a porcentagem de acertos naquele ano para aquela questão. Tá certo? Tudo bem? Aí, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? No gráfico só, tá? Deixa eu até congelar aqui a tela, para não sair o nome de ninguém. Espera aí. Tivemos 31 respostas aí no nosso formulário de química, tá? E aí eu quero mostrar um relatório para vocês de forma não individual, tá? Ó, de forma não individual, então, a gente teve mais acertos, como vocês podem ver no gráfico, na número 3, tá certo? E aí aqui ele dá de forma individual, ó, por exemplo. Então ele coloca aqui a pergunta, cadê aqui? Não. Ah, ele coloca os nomes, então não era. Tá, deixa eu voltar lá em cima, só dá para ver o gráfico. Então aí vocês tiveram mais acertos na número 3, tá certo? A número 1, a 2 também, ok? Mas vocês tiveram mais acertos aí na número 3. Aí se a gente olhar aqui, ó, com o relatório, a gente percebe também aqui que a número 3 teve uma porcentagem de acerto também um pouquinho maior, mas a número 1 teve mais acertos, tá certo? Então, praticamente, vocês quase seguiram a própria estatística do Enem daquele ano, tá? Pode dar umas diferenças, por quê? Porque, estatisticamente, a população analisada, ela é o quê? Pequena. Se a gente tivesse analisado uma amostra maior, pode ser que os resultados tivessem sido diferentes. Mas como foram só 31 pessoas que responderam, então a gente não consegue ter uma análise completa, mas a gente consegue ter uma ideia, tá certo? De como vocês corresponderam aí aos acertos, tá bom? Tomem uma água para a gente começar a biologia. Acumulados nos tecidos. Ah, deixa eu ver. É a do água. Ah, calma. Vou falar. Essa eu trouxe a foto da planta para mostrar. Tá. Não, mas calma. Calma que, como vocês viram esses tecidos há pouco tempo, vocês vão entender o que aconteceu aqui, tá? Bora iniciar a biologia, porque vocês viram que foi uma certinho, né? Sim? Posso? Dá uma espreguiçada aí no braço e vamos embora. A biorremediação designa tratamentos que usam organismos
para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente, ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, que é o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Ó, só essas 3 últimas linhas aqui te deu a resposta. Só essas 3 aqui, tá? Dentro do corpo do vegetal, estes contaminantes serão digeridos por enzimas. Ele não mencionou muita coisa sobre isso, tá? B, vão ser acumulados no tecido. C, eliminados pelos estômatos. Metabolizados por glândulas. Isso aqui é muito específico, ele deveria te dar um sinalzinho lá no enunciado para dizer que poderia ser alguma coisa assim, tá? Utilizados como fonte energética. Bom, são metais pesados. Não vou utilizar como fonte energética, certo? Ok? Agora, vamos entender uma coisa. Ele falou de aguapé, certo? Você já não pensa que é uma planta aquática? Quando você ouve esse nome? Por mais que você não conhecesse, por exemplo, a planta, aguapé, deve ser uma planta aquática. Plantas aquáticas, para elas ficarem na superfície, que tipo de tecido elas têm que ter mesmo? Para elas poderem boiar? A gente tem 3 tipos de parênquima, não tem? Tem parênquima aquífero, que vai lá nos cactos, né? Aí eu tenho aerífero e o parênquima amilífero, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, que essa daqui, na verdade, só que assim, pega a última linha, ó. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Mas não disse detalhes. Só falou que vai fazer essa biorremediação levando esses poluentes para dentro do corpo do vegetal. Então vamos dar uma olhada numa coisa. Por quê? Na apostila de vocês tem essa foto, só que de uma outra forma, tá bom? Então ele fala aqui que a aguapé pode ser utilizada como um biorremediador porque ela consegue absorver e coacumular esses metais tóxicos nos tecidos, tá bom? Então essa é uma fotinha dela, mas aqui eu trouxe uma foto do tecido dela. Na apostila de vocês, quando a gente viu a biologia vegetal, vocês viram que o parênquima aerífero é cheio de lacunas dentro dele. Então são essas lacunas que vão acumulando. Por isso, dentro dos tecidos, tá? Qual tecido? Parênquima aerífero, ok? Mas viu, gente, nas 3 últimas linhas ele te deu essa resposta. Ele mostrou para você, tá bom? Ok? E nas 2 apostilas, se eu não me engano, tinha a foto do parênquima aerífero lá, que estava todo cheio de lacunas furadinho, tá bom? Olha lá o famoso, né? Aquele que diz que toda vez ele vai cair. Eu também acho. Vamos ver o que vai ser domingo, mas vamos tirar uma loteria aí? Vocês acham que esse daqui vem? Se não vier ele, vem o do carbono, tá? Se não vier, este exatamente é o do carbono, tá bom? Ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos, tá? Então, aqui ele trouxe, na verdade, o ciclo do nitrogênio, né? Aí a gente aproveita e relembra ele um pouquinho, tá certo? Então, ali na etapa 1, o que a gente tem? Aquele gás nitrogênio da atmosfera vai ser captado por bactérias, né? Nitrificantes que vão transformar esse nitrogênio em amônia. Da onde vai vir essa água que vai transformar em amônia? Essa água já está presente no solo, tá? Então, quando sofre essa transformação química, se transforma ali em amônia, que é a amonificação, né? Aí você tem ali na etapa número 2, detritos. Detritos são o quê? São restos de matéria orgânica, que também algumas bactérias vão fazer o quê? O papel dos decompositores. Vocês lembram na minha aula, todo mundo,
que eu falei que uma das perguntas que mais cai é a importância dos decompositores. Vocês lembram? Ou seja, imagine N formas dela cair. Mas ela sempre pode estar em algum lugar, porque os decompositores são extremamente importantes, tá certo? Aí aqui na etapa 3, ele vai se transformando em nitrito, né? Que vai ser utilizado aí por algumas bactérias, e nitrato, que é a fase final, que ele vai ser utilizado aí pelas plantas para absorver nutrientes e fazer parte das moléculas orgânicas dela, que foi o que a gente viu nas últimas semanas, certo? Aí estão vendo que aqui na etapa 5, ó, esse nitrato retorna para a atmosfera, ou seja, as bactérias desnitrificantes vão lá e fazem o retorno para a atmosfera. Correto? Então, ele apresentou o ciclo do nitrogênio aqui, só com umas palavrinhas simples. E ele disse o seguinte: se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Gente, em qual etapa estão os decompositores representados ali? Na 2. Se você entende aquilo que eu te falei sempre sobre a importância dos decompositores, você levava o quê? 5 segundos para você determinar essa resposta aqui. Eu também. Interpretação, a gente tem que fazer em silêncio as coisas, tá? Alguns de vocês eu sei que fizeram no barulho, entendeu? Então vamos lá. Aí ele coloca alguns comentários aqui que seria interessante a gente verificar. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, a etapa 2, que é a formação da amônia, não ocorreria. Ok. Isso seria do ponto de vista químico, por quê? Porque são os organismos que trazem esse nitrogênio para dentro, para esse nitrogênio se misturar com a água e formar amônia. A amônia é NH3. Então, sim, é de ponto de vista químico, tá? Porque eu preciso do micro-organismo lá da bactéria nitrificante para que ela tire da atmosfera e leve até o solo. Ok? Aí aqui ele coloca o ciclo do nitrogênio, tá? O completo, só para vocês saberem, mas como a gente já revisou várias vezes essa semana e na outra, eu vou só nos comentários. Agora, do ponto de vista da biologia, ó, caso os decompositores, como bactérias e fungos, fossem eliminados, todos os ciclos biogeoquímicos seriam interrompidos. Gente, todos dependem deles. E a matéria ficaria acumulada. Lembra que eu já falei isso aqui em aula, inclusive? Tal fato levaria à extinção da vida no planeta. No caso específico do ciclo do nitrogênio, o desaparecimento dos decompositores provocaria um acúmulo de detritos orgânicos, os quais não poderiam ser convertidos em amônia e nem continuar o processo depois da amônia. Tá bom? Aí ele comenta aqui com vocês, caso vocês não se lembrem, mas a gente já relembrou agora, a etapa 1 depende da ação dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, e a fase 3 e 4 corresponde ao processo de nitrificação, também realizado pelas bactérias. Tá certo? Lembra que tem lá na nossa apostila os tipos das bactérias que fazem isso daí? Então, todos eles são necessários por causa dessas bactérias. Aí aqui, ó, deixa eu falar uma coisa sobre o Enem, né? O Enem gosta de misturar biologia e química. Então, quando você lê uma questão, no meio das alternativas tem coisa de química, tem coisa de biologia. É óbvio que ele vai misturar. Porque várias vezes eu já disse para vocês que não tem como a biologia andar sem a química e nem a química andar sem a biologia, tá? Então ele fala aqui, ó, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. B, acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos. C, dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água. Tá fazendo muito sentido, né? Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera?
tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas. Esse daqui se arrisca, já diretão, né? Gente, vamos lembrar, quando a gente vê uma foto de um derramamento de petróleo, a gente vê que o petróleo fica ali por cima na superfície, não é? Bom, se ele fica na superfície, eu sabendo que o meu peixinho precisa fazer troca gasosa, qual é a resposta? Aí, ó, hidrofóbico. O que é hidrofóbico? Não se mistura. Baixa densidade. Bom, se ele é menos denso que a água, então ele fica em cima. Então, aqui a gente consegue já definir a resposta, certo? Aí a gente tem lá, ele vai colocando para vocês o seguinte, né? Ó, o excesso de gás carbônico na atmosfera é o causador da acidificação das águas, então ele traz o conhecimento extra que você precisa, tá? A C está incorreta porque o petróleo é insolúvel em água e possui menor densidade, portanto ele fica na superfície impedindo a entrada de luz, tá certo? Aí ele coloca as outras alternativas do ponto de vista da química. Então a A é incorreta porque é uma mistura homogênea formada por hidrocarbonetos que não se misturam com a água do mar. Então toda vez que a gente olha uma foto de derramamento de petróleo, aquilo não está misturado com a água porque forma uma mancha, tá certo? E a E estaria incorreta, pois não apresenta elevada volatilidade, tá? A correta é a D. Esse vai ter algumas coisas para a gente relembrar aqui, tá? Ó, força. Força. Os resultados de um ensaio clínico randomizado, vamos traduzir. Randomizado é por quê? Ele vai ter um controle, né? Ele vai ter um objeto de controle, uma pesquisa, ele vai ter uma amostra específica, tá? Apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam um mosquito Aedes infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbach, que é uma iniciativa da Fiocruz. E essa iniciativa da Fiocruz, essa bactéria, prestem atenção nessa informação aqui, ó. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos vai abaixando, tá? Sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos, tá certo? Então, se o inseto cruzar com outra, a bactéria acaba passando. Então, vai reduzindo a carga viral. Se vai reduzindo a carga viral, vai diminuindo o número de casos de dengue no local. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também, precisa entrar nas células para se reproduzir. Ambos precisarão de recursos comuns. Gente, aqui, ó, na hora, todo mundo que viu relação ecológica, na hora você já pensa, poxa, eles estão utilizando do mesmo território. Então, eles estão competindo pelo mesmo recurso, tá certo? Porque os dois necessitam do mosquito e dos recursos que tem ali. Aí, vamos lá. Essa tecnologia utilizada no combate da dengue consiste na letra A, predação do vírus pela bactéria. Ele está falando que em algum momento está predando ali? Não. Esterilização dos mosquitos infectados? Não, porque ele diz que o mosquito se reproduz. Continua se reproduzindo, então não tornou estéril. Tá certo? Alteração no genótipo? Genótipo, hein? O que era genótipo mesmo? Então, genótipo daí é a quantidade de conjunto de genes, mesmo que não tenha se manifestado, não é verdade? Vai alterar o genótipo?
O genótipo só pode ser alterado, veja bem, vamos lembrar lá de replicação do DNA. Lembra quando o DNA está replicando e ele mesmo faz uma edição, se caso ele acha algum erro, alguma coisa? É naquele momento só. Ou seja, se eu introduzir ali uma bactéria, ela não vai conseguir fazer essa alteração no genótipo, tá bom? Competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Inserção de material genético do vírus na bactéria. Ele não mencionou nada, ele só falou que reduzia a carga viral, tá? Prestem muita atenção que às vezes o Enem é muito exato nisso daí, no que ele disse no enunciado, tá? Então, sempre leve em consideração, inclusive marque, faz ali um risco, grifa aquilo, porque é o que ele disse no enunciado que você tem que levar em consideração, tá? Então, 22. Então, essa é a resposta D, que ele fala da competição, tá bom? Mas na última linha, ele já disse isso, né? Que eles vão utilizar os mesmos recursos, tá? Eu costumo dizer, gente, que às vezes o Enem, as 3 últimas linhas é a resposta, tá? Eu costumo dizer que as 3 últimas linhas ou alguma partezinha do meio é a resposta, tá? Ou pelo menos é aquilo que vai te fazer chegar. Ó, as bactérias do gênero Wolbachia e o vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, que ao infectar as células dos vetores, esses vão disputar os mesmos recursos do hospedeiro artrópode. Vamos lá. Mencionaram para mim essa semana, né? Eu posso chamar o mosquito de hospedeiro? Sim, ele é um hospedeiro intermediário. Ele pode não ser o hospedeiro final, porque daí o hospedeiro final vai ser o ser humano, mas ele é um hospedeiro intermediário. Quando eu analiso o ciclo da dengue inteiro, que daí eu tenho o meu hospedeiro final, aí sim eu chamo o mosquito de vetor, porque foi ele que transmitiu, tá certo? Mas nessa análise em que ele pede só que eu analiso a bactéria ou o vírus e o mosquito é o hospedeiro, certo? Mesmo que intermediário, ok? Então aí ele coloca lá, como os vírus são menos eficientes na utilização de componentes celulares, sua multiplicação fica reduzida e, consequentemente, vai haver uma diminuição da infecção em humanos, tá? Aí vamos lá, ó. As bactérias não são predadoras de vírus. A técnica não visa esterilizar os vetores, porque ele fala, inclusive, lá em cima que eles conseguem se reproduzir e passar essa bactéria adiante. Não há possibilidade de a técnica aplicada alterar o genoma do mosquito, tá? As bactérias também não incorporam esse material genético do vírus, tá certo? Só conseguem reduzir a carga viral porque utilizam do mesmo recurso. Então, o próprio vírus, como ele não tem tanta capacidade de competir assim com a bactéria, ela consegue se sobressair no uso dos recursos e o vírus não, tá certo? Vamos para número 5. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira, todo mundo já viu uma jaca, né? A jaqueira é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território. Casos como dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade. Vejam bem, ele está falando aqui que essa árvore pode causar redução da biodiversidade. Por quê? Letra A.
ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. B. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies predadoras, tá? C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. E E. Diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes. O que vocês acharam dessa questão? Ela é confusa? Porque se você não prestar atenção exatamente na pergunta, você acha que ela é confusa, tá? Então, ela é a letra A, mas eu vou voltar nela porque ela tem algumas coisas que a gente precisa revisar, tá? A ocorrência de espécies exóticas em um ecossistema causa quase sempre um aumento da competição interespecífica. Interê? Pelos recursos do meio. Dessa forma, o impacto ambiental negativo se revela na redução ou substituição total ou parcial da flora. As espécies exóticas ocupam nichos ecológicos desocupados ou parcialmente ocupados e não necessariamente eliminam as espécies nativas, mas podem diminuir a sua quantidade, tá certo? Vamos lá. Vamos olhar uma por uma, já chego na D. Então, A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Vamos entender por que é A. Gente, quando você olha a árvore da jaca, tipo, todo lugar do Brasil que você vai, tem assim, tipo, a jaca tá ocupando ou tem outras espécies junto? Tem outras, né? Então tá, então eu já posso chegar nessa resposta parcial, de que foi parcialmente aí substituída e não totalmente, porque seria muito difícil que a jaca conseguisse substituir totalmente tudo, tá certo? Mas tá, vamos entender as outras, tá certo? Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies predadoras. Falou alguma coisa que a própria árvore consegue eliminar alguma espécie predadora de alguma forma? Não. Então, altera o nicho e aumenta o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. A letra C, ela poderia ter alguma coisa aqui. Só que para você indicar que a letra C seria alguma coisa, ele teria que falar alguma coisa de comportamento ali, ó. De algum animal. Para você dar. Porque lembra que o que era nicho ecológico? Todo mundo lembra? Então tá. Para que fosse essa resposta aqui, ele teria que ter falado de alguma relação ecológica, de algum animal, junto com a jaca, dizendo que foi alterado aquele nicho, aquele animal, porque ela passou a se alimentar daquilo. Então ele teria que ter dado isso para você no enunciado, porque imagina você saber o nicho ecológico de todas as espécies, você não sabe. Então, eu precisaria de algo no enunciado que indicasse que o nicho ecológico pudesse ter sido alterado. Porque lembra que o nicho ecológico vai tratar do comportamento do animal na natureza, com quem ele se relaciona e de que forma ele se relaciona, tá? Então, a C não seria. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. É isso que eu quero revisar com vocês. Para que tivesse uma alta taxa de reprodução e se mantém com o número de indivíduos superior à capacidade de suporte, ele teria que mencionar, por exemplo, que estaria finalizando com os recursos. Lembra do gráfico sigmoide? Que a gente viu que tem lá a resistência do meio e o potencial biótico. Quando eu coloco isso daqui, ó, apresenta alta taxa de reprodução e mantém com o número de indivíduos superior à capacidade de suporte, estou falando de potencial biótico. E lembra que eu falei que o potencial biótico ele é teoria. Caso não tivesse a resistência no meio,
Olha como ele revisa isso daqui com você com uma única frase. Então não pode ser essa. Porque se eu estou acima da capacidade de suporte, eu prejudico tudo. E quando a gente olha a jaca por aí, de certa forma eu tenho outras espécies nativas junto com ela. Então ela não está tão usando toda a capacidade do ambiente assim. Certo? Tudo bem? Então eu vou lá para o meu conceito do dia a dia daquilo que eu observo. Ok? E a letra E? Diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes? Bom, o que acontece na letra E aqui? Diminui a relação de competição entre os polinizadores? Tentem explicar isso daqui. É interpretação. Diminuir relação de competição entre polinizadores. Mas será que os polinizadores eles realmente estão competindo? Né? Facilitam a ação de dispersores de sementes de espécies nativas? Ué, se eu estou facilitando as espécies nativas, eu não estaria falando então que a jaca seria uma espécie exótica sendo introduzida. Concorda que ele não faz sentido? A questão aqui é a interpretação, tá certo? Interpretação, porque ele coloca coisas que te confundem se você não interpretou realmente a pergunta. Porque lá em cima, na última linha, ele diz o seguinte, ó. O que ele diz aqui? Casos como o dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade. Ah, então se eu estou provocando a redução da biodiversidade, eu não vou estar polinizando a árvore nativa, certo? Então, sempre peguem, quando vocês forem responder alguma coisa, vamos sempre entender as últimas linhas que ele dá, o conceito final ali, a chave de resposta vai estar nas últimas linhas. Compara as últimas linhas com as alternativas, como se você grudasse uma coisa com a outra. Por exemplo, podem provocar a redução da biodiversidade porque, tá? Acumulem as frases para vocês responderem tudo, porque vocês interpretam melhor quando vocês juntam uma coisa com a outra. Porque a nossa linha de raciocínio vai estar trabalhando assim. Tá certo? Aí sobra algum tempinho para vocês. Ah, não, eu tenho que mostrar o relatório, calma. Antes disso, calma. Tenho que mostrar para vocês o relatório dessa daqui. Então vamos lá. Apesar dele ter colocado que a número 2 ela é de química, ela tanto pode ser química quanto biologia, tá bom? Então a número 3 ali ela é de nível elevado, as outras de nível médio, tá certo? Ó. Então a número 3, que ele coloca lá de nível elevado, seria do derramamento de petróleo, tá? A do ciclo é a 2, né? E a do aguapé é a 1, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí na porcentagem de acertos? Olha só, a número 1 lá do aguapé, gente, 18% de acerto só. E não vi essa daqui de vocês, depois a gente olha, tá? Aí a número 2 do ciclo do nitrogênio, a gente teve aí 39% de acertos, né? A do petróleo, 43%, tá certo? É a número 3, né, do petróleo, né? Acho que era, tá? Aí as outras duas aí que a gente viu agora aí no final, 28% e 46%. Tá certo? Até uma porcentagem boa de acerto aí, tá? Uma porcentagem bem boa de acerto. Aí vamos olhar o de vocês, como é que ficou? Na maioria das vezes pode acontecer. Na verdade, gente, vamos pegar e colocar uma frase só para vocês. Enem, se você errou,
Provavelmente você deve ter errado porque você não interpretou o que ele estava pedindo, não é verdade? Então, mas assim, obviamente vocês foram um pouquinho melhor. Olha o gráfico. Ó. Então, aqui nesse gráfico, o que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma aumentadinha nele. Tá? Então, aí, ó. Na número 3, que eu achava que vocês iam acertar, deu uma baixadinha ali, mas a 2 e a 4 vocês conseguiram ir bem. Tá certo? Tivemos 34 pessoas. Teve ou seja, teve alguém que só respondeu biologia e não respondeu química. Tem alguém que não respondeu química, só respondeu biologia. Ó, aí, deixa eu falar para vocês. Eu vou enviar esse material aí agora para vocês lá no Class, mas eu vou enviar só nas salas de biologia, tá? Daí vocês pegam por lá, vai estar tudo junto, tá bom? Aí o que a gente vai aproveitar aqui agora, né? 11 e 14 no meu, algum ponto em específico? Vai. Alguma coisa? Algum ponto a ser revisado? Gente, é assim, né? Que nem a gente fala. É impossível revisar tudo. É impossível. Certo? Não dá, não tem como. Ok? Mas eu tentei pegar aquilo que eu sabia que certeza absoluta de alguma forma pode acontecer. Tá certo? E assim, do que eu olhei ali, para mim, assim, tá dentro aí dos padrões do que se pede. Certo? Ô, Rê, você finaliza? Pra mim? Tá? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Certeza? Então é isso, gente. Obrigada aí.